Olá, chegou agora o nosso momento de concluir todas as peças que nós nos propusemos a fazer. Pois é, então essa aqui é a nossa manequim e agora eu vou mostrar para vocês. Este vem a ser um casquete, né? Aliás, ele está mais para um fascinator. Ai, olha que bacana. E algo assim, ó. Então, este foi feito também com uma base feita de, aqui está o nosso material da Escócia engomada, e que nós moldamos sobre uma base arredondada, tipo assim, uma tigela redonda. Então a gente tem que improvisar quando não temos os materiais originais da Inglaterra ou até de outros países que trabalham bastante com chapelaria. E aqui nós temos aquele que nós colocamos no nosso pote de requeijão catupiry. Vai virar um casquete bacana, assim como este, que pode ser usado de várias formas. Aí você vai escolher qual a maneira que vai colocar na sua cliente. Ai, que lindo. Com a rosa para frente, eu gosto. Eu gosto, né? Então, e a maneira de segurá-los pode ser diversa. Este aqui, ele tem bico de pato. Então, ele tem 3 bicos de pato costurados nessa parte, colados e costurados, né? Tem um acabamento por dentro também, que sempre é bom colocar. E aqui nós temos um outro modelo que é apenas um detalhe para a pessoa que vai fazer um penteado bacana, né? E pode utilizar esse detalhe no seu cabelo. Aqui nós temos apenas um arame forrado. É um arame forrado com viés de algodão. Viés de algodão. Nesse caso, o arame está todo enroladinho, né? Mas eu gosto também de fazer de outras maneiras. E aqui tem uma tiara forrada também com viés de cetim, que onde poderia ser aplicado esse detalhe. Então, você vai poder fazer diversos acessórios. Aqui temos um que leva um pente. Aquele pente, nesse caso, ele é transparente. E aqui tem uma flor feita no fit laser, tem uma renda, tem algumas pérolas e plumas, detalhes de plumas. Eu gosto de acrescentar plumas porque dá leveza, certo? E aqui nós temos um 8 que a gente usa dentro dos casquetes ou dentro, poderia colocar aqui dentro, né? Costuraria ele antes de forrar, porque é interessante que ele fique preso, não só colado, porque às vezes só a cola ela pode soltar e causar um acidente, no caso, certo? Bom, então a primeira coisa que a gente faz quando a gente engoma uma peça é aramar os contornos. Por que nós vamos aramar os contornos? Porque na hora de colocar na cabeça da pessoa, a gente vai moldar de acordo com a cabeça. Então, se ele tem um arame flexível, fica melhor. A gente acerta e depois já temos a base correta, podemos fazer o bordado ou a aplicação que nós quisermos sobre essa base. E aí vamos forrar e deixar tudo bonitinho. Então, eu quero ensinar para vocês como a gente faz para aramar as peças. E é bem importante fazer esse tipo de trabalho. Bom, o meu professor, ele me ensinou tudo manualmente, porque ele faz tudo à mão. Porém, eu que já sou da máquina de costura, eu já tenho outras maneiras de trabalhar. Então, da mesma forma, você vai aprender a maneira que eu trabalho e depois você vai fazer da sua maneira. Se você achar mais fácil essa ou aquela, aí você vai trabalhar com ela. Bom, aqui está, vou tirar o elástico que eu coloquei em volta para que ele ficasse totalmente certo. Olha que bacana. E vou cortar o excesso de Escócia aqui de volta para poder amar ele.
Só lembrando que na primeira aula que a gente ensinou a fazer a... Sim, na primeira aula a gente engomou e deixou secando. Ele levou 2 dias para secar, viu, pessoal? Talvez seja pelo clima aqui do sul, esses dias muito chuvosos, né? Eu coloquei 2 camadas de Escócia, tinha cortado em círculo, franzi e coloquei no meu molde. Então agora eu estou tirando o excesso. E vou descolar a minha base aqui desse material. Descolando todo em volta. E vou passando a tesoura por dentro, cada vez mais, até ele soltar por completo. Certo. E agora eu vou descolar o fundo dele também. Pronto, saiu. Só que no momento que ele saiu, ele ficou leve e ficou meio molengo em volta. Então agora eu vou decidir de que maneira eu vou fazer esse acabamento. Uma das maneiras, o meu professor faria como? Ele fazia já o contorno de arame, colocaria aqui dentro e costuraria ele à mão. Eu já prefiro colocar um viés de algodão, encaixá-lo e fazer a volta toda. Então, essa é uma metodologia minha, que eu acho que é boa, né? Então, eu vou cortar o excesso, que eu não quero que ela fique tão alta, vou cortar parelho. Posso marcar, vou tirar 1 centímetro. Eu aqui estou vendo porque tinha essa marca aqui na minha base e eu estou enxergando esse degrau. Então, eu estou cortando exatamente no degrau. Certo? Então, ele já ficou um pouco mais baixo. Olha que bonito. Então, agora, eu vou fazer a minha base na máquina de costura. E o mesmo eu vou fazer nessa parte aqui. Por que eu já vou com tudo para a máquina de costura? Porque facilita. Essa outra parte que eu já tinha deixado nesse formato para colocar um detalhe sobre ela, também vai ser aramada. Só que essa eu poderia, por exemplo, já forrar para depois aramar. Este aqui eu vou aramar antes para depois fazer o acabamento. Por que isso? Porque facilita mais para mim. No caso, se torna uma coisa mais prática, bem mais prática se eu fizer dessa maneira. Então, como eu pretendo forrar com este tecido, eu já vou cortar aqui uma parte. E eu geralmente procuro cortar, vou abrir um pouco mais aqui, vou tirar as minhas amostras, né? Porque as amostras nesse momento vão me incomodar, vão me atrapalhar. Eu vou tirar minhas amostras para a gente começar a trabalhar. Eu quero usar este cetim noiva para fazer o casquete. Então, a primeira coisa que eu faço é cortar um pedaço no viés, que vai me servir para fazer o acabamento. Se eu vou trabalhar no viés, eu preciso de uma régua que tenha 45 graus. Coloquei a minha régua, vou fixá-la. Vamos ver quanto eu tenho de contorno para fazer o acabamento aqui. Fita métrica.
para ver quanto eu vou precisar de viés. 42 centímetros ou mais. Vamos ver aqui. Odeio essas fitas métricas que tem lá do sol. Olha aqui, 44. Tá bom. Então, vamos marcar a primeira linha. Nunca vou conseguir marcar se eu pegar uma caneta pontazinha branca, né? Ai, ai. Bom, então já temos uma parte aqui. Agora, nós temos que ver qual vai ser a altura do meu basquete. Agora eu vou pegar uma fita métrica de verdade, né? Então, se aqui eu tenho 13,5, ele tem que ser no mínimo o dobro. Então, vamos fazer com 8. Deixar espaço também para costura, né? Sim. Certo. Então, já temos aqui uma parte. E agora também já vou tirar um viés para o casquete. Eu já quero deixar tudo. Aliás, facilitator, né? O casquete é o anterior. Dois viés. E eu quero também ver de onde eu vou tirar a base do casquete aqui. E também tem que ser no viés. Olha, vai sair daqui com tranquilidade, olha. Vamos cortar. Certo, então aqui já temos acessórios que vamos usar, já cortados no viés perfeito. E aqui eu vou tirar essa base. Só que se eu olhar essa base daqui, eu já não estou gostando porque eu preciso de um forro para ela. Porque, olha, se você olha e percebe alguma nervura, você precisa de um forro para ela. E nós vamos colocar um pedaço de feltro. Mas, enquanto nós não pegamos o feltro, vamos para costurar a nossa base. Tem uma caixa de feltro. Olha, aqui nós temos também, para um outro acessório que vamos fazer, que a gente quer fazer vários, né? Então, o outro acessório que nós vamos pegar esse pedaço de clinol. É uma caixa grande, eu acho que está aí atrás. Então, aqui nós temos clinol, e normalmente eu faria isso à mão, só que eu agora ando muito adepta da máquina.
que a gente tem que aproveitar essa possibilidade de poder usar a máquina para facilitar o trabalho, né? Conseguiu encontrar? Se você ler na prateleira, tem um nome onde diz feltro, atrás tem feltro. Embaixo. Olha assim na lista da prateleira. Vamos ver. Alfinetes. Isso. Então, eu descobri que se eu costurar a máquina, vai ficar muito melhor o meu trabalho. Vai ficar mais firme, vai ficar mais profissional. É claro que sempre é bacana ter aquele toque manual, né? Não é totalmente obrigado, ele tem que ficar bonito depois de pronto. Tá? E nós temos o feltro, que vamos colocar no nosso casquete. Mas primeiro eu vou terminar de alfinetar aqui, porque este trabalho vai ser feito, este aqui, com renda, né? Então você vai ter várias possibilidades de trabalho com os restos, com os resíduos do seu ateliê. Pronto. Vou tirar um pouco do excesso para poder trabalhar com mais tranquilidade. E também para guardar o que sobrou para um outro uso. Sempre vai ser assim. Bom, agora, então este está pronto para ir para a máquina. Agora, eu vou forrar essa base com o feltro. O feltro é grosso, né? Ele vai sair melhor. Eu vou alfinetá-lo aqui por trás, para onde não pegue a máquina, pegue a agulha, no caso, né? E vou costurar. Então, levo já com feltro. Você pode usar feltro ou pode usar também a manta acrílica fina. Vai depender da sua escolha de material, ou da disponibilidade que tem na sua cidade. Certo? E depois nós vamos colocar, claro, o tecido para fazer essa base. Então, a máquina vai fazer essas duas coisas. E também vamos levar o nosso casquete para colocar a base, para colocar o arame com o viés que já está nos esperando lá na máquina. Okay? Para a máquina agora. Como estamos fazendo diversas peças, você pode até se atrapalhar um pouquinho. Mas o fato de estarmos fazendo várias peças ao mesmo tempo é justamente para dar mais opções para o seu trabalho. Então, aqui, vou costurando.
Então, costurei o feltro na minha base engomada. Por que que eu estou usando esse feltro? Porque eu não quero que apareçam os fios da Escócia. Então, agora eu vou cortar esse excesso. Posso já tirar meu alfinete. Depois eu vou colocar de novo quando for fazer com tecido. Tem alguma distância para fazer essa costura? Largura de uma sapatinha, ou seja, meio centímetro. Olha aqui, forradinho. Agora, nós vamos colocar sobre o nosso tecido no sentido do viés já, né? Ó, como ele estica no sentido do viés. E, de novo, vou colocar o meu alfinete para prender, só para prender, né? Para cobrir todo ele. Aqui tá o meu alfinete. Esse alfinete aqui é melhor, o alfinete é mais fininho da corrente, né? Que aí não vai marcar o meu tecido. Certo, agora, da mesma maneira, vou fazer a minha segunda costura. O importante dentro da costura ali é puxar o pessoal para ficar bem retinho, né? Isso, para que ele não dê pregas. Não pode dar pregas. Olha aqui, ó. E ele tá se ajeitando por quê? Porque ele foi cortado no viés. Agora, viro e vamos para o outro lado da mesma maneira. Olha aqui. Tiro o alfinete, passo a unha, depois eu passo um pouco de vapor, ele sai a marcação do alfinete aqui. Então é tranquilo. Mas já tá costurado. Vou recortar. Então, tiro todo o excesso. Olha aqui. Já ficou com outra aparência. Agora, eu vou colocar o viés que eu cortei, né? Mas ele está lá na... Então, primeiro eu vou colocar a base para colocar o nosso arame. E aqui também. Vamos ver. Aqui. Olha aqui. Então, a gente coloca dobradinho. De uma maneira que eu consiga pegar os dois. Eu acho que eu vou usar o mais larguinho, Carlos. Assim. Olha aqui como eu tô costurando. Eu tô costurando o viés por dentro e depois eu vou colocar o arame para que ele fique fixo.
E aí eu vou deixar passar um pedaço. Uns 2 dedos, né? Por sobre a primeira costura. E agora vou fazer a outra costura um pouco mais para dentro, na outra extremidade do viés. Olha aqui, ele ficou todo costurado, de maneira que eu consigo colocar o arame aqui por dentro, para que ele fique. Eu posso colocar um arame ou eu posso colocar uma barbatana de plástico também, porque aí ele fica no formato arredondado. Mas eu prefiro o arame porque eu posso moldar de acordo com o tamanho da cabeça da pessoa, ou seja, um formato, se eu vou colocar mais para lateral. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Aí, nós temos que pregar o viés aqui também, né? Nessa parte. Só que depois de passar lá pela mesa, voltaremos para cá. Então, agora temos esses dois, já foram feitas as primeiras costuras, que é do casquete e do fascinator. E agora nós vamos trabalhar nesse detalhe. Este aqui, eu posso, inclusive, se eu quiser, trabalhar com linha transparente, né? Porque aí não tem problema de mudança, né? Mas a gente vai trabalhando devagar, ou seja, aquilo que faria a mão, eu estou fazendo a máquina. Porque fica muito mais rápido e mais forte. Se você trabalhar com a linha transparente, também fica legal, porque aí você vai, inclusive, poder passar por alguns lugares onde não tem base, sem problemas, né? Porque ela não vai aparecer mesmo.
E assim nós vamos fazendo a volta, né, no desenho, e depois passamos uma costura no meio, para ter certeza de que não vai sair do lugar. E aí já vamos ter 3 acessórios de noiva com coisas que sobraram no nosso ateliê. Tirando no último alfinete, aqui já estamos fazendo a volta, né? E depois vamos dar uma costura no meio da peça. E vamos preparar o viés para o 8. E o 8 é o que vai segurar. O 8 é a maneira que a gente chama. Isso, agora vamos pelo meio. Pronto. Então, aqui já fixamos a nossa renda no crinol para trabalhar. E agora vamos dobrar este nosso viés e fechar para depois colocar o arame por dentro. Também do largura do sapatinho? Já vou mostrar para vocês. A gente vai dobra ao meio e costura nas duas extremidades, bem na beiradinha. Entende? Tem que ser uma costura assim de 1 ou 2 milímetros. E eu faço um pedaço mais ou menos longo, porque eu vou poder usar esse tipo de acabamento em mais de uma peça. Então aí na hora eu decido o tamanho dele. Olha aqui. Eu vou costurar mais ou menos 1 metro. Porque aqui dentro vai o arame, né? Essa é a minha ideia. Eu consigo moldar o arame que vai dar o formato à minha peça. Aqui, por exemplo, eu vou deixar uma parte aberta neste lado e a outra do outro, né? Olha, tô colocando ele aqui. Bem na beiradinha. Porque ele vai segurar o arame do acabamento.
Então, ele vem até aqui e o outro vai no sentido contrário. São duas pontas, né? E eu tenho que deixar o espaço para ele entrar, portanto, eu não posso costurar um sobre o outro aqui, ó. Um vai nesse sentido e outro no outro sentido. E aí depois tem o acabamento em volta. A mesma coisa aqui neste, eu posso colocar ao redor todo, como eu posso colocar somente na parte que me interessa e dar um alinhavinho do lado para ele não se mexer. E daqui eu posso fazer os oitos, né? Eu consigo fazer 2 oitos aqui. Para este e para o outro também. E inclusive para este primeiro. Vou fazer mais um pedacinho para não me arrepender depois. Porque tem o acabamento ao redor e depois ainda tenho de como vou prender na cabeça da minha cliente aquele. Pronto. Certo, agora vamos para a mesa, já com nossas costuras prontas, começar a trabalhar. Essa peça aqui vai ser um detalhe de cabelo, né? Nós vamos aproveitar para colocar a nossa flor, olha que lindo. E depois você vai bordar da maneira que você quiser. Mas, inicialmente, nós vamos recortar ao redor, né? Porque ela, como está costurada, não tem problema. É só não cortar a linha, né? No caso ali, você passou a máquina de costura pétala por pétala ali, digamos assim. Eu fiz o contorno todo. Eu fiz o contorno todo e depois passei uma costura no meio. Então, é muito mais rápido. Eu faria isso em outras épocas à mão, né? Hoje eu já acho que a gente pode facilitar a vida com a máquina de costura, né? Já que a gente tem domínio sobre ela, principalmente essas máquinas eletrônicas, elas facilitam muito o trabalho, né? Depois você vai poder bordar, vai poder fazer o que quiser sobre essa peça, né? E vai ficar muito bonito. E se você não tem o seu ateliê, você pode visitar algum ateliê e pedir os resíduos. Nós aqui fornecemos os resíduos para as artesãs do Brick da Redenção, que é uma feira de artesanato que tem aqui em Porto Alegre, que acontece aos sábados e aos domingos.
Então, esse tipo de trabalho é bom para artesã, que vai economizar uma parte do seu material de trabalho, para a costureira, o ateliê, que vão estar fazendo um descarte consciente, né? E ao mesmo tempo para a natureza, que não vai ter mais lixo jogado por aí. Descobrindo onde é que está minha linha. Então a gente precisa colaborar com o descarte consciente. No momento em que você costurou, ela ficou mais firme. Então aí você não vai precisar de muito trabalho para deixá-la pronta, né? Essa flor nós fizemos no Fit Later, lembra? Agora nós vamos encontrar um lugar para botar essa flor. E aqui ela vai ficar bem. E eu vou prendê-la aqui pelo avesso, né? Pegando só nas pétalas de baixo. Essa agulha aqui não é muito boa. Não é exatamente agulha. Aqui nós estamos trabalhando com uma renda de guipir, né? E a renda de guipir é bem mais difícil de costurar. Quem for adepto à cola também pode usar a cola, né? Mas eu, particularmente, não gosto de trabalhar com cola nas peças, em todas as peças. Eu tenho alguma cola que eu goste para algum detalhe, mas eu não gosto de trabalhar com cola. Às vezes eu uso a cola quente, não vou ser assim chita, ao ponto de dizer, eu nunca vou usar. Ao contrário, em alguma peça, né, que você tem uma dificuldade de entrar a agulha no guipir, olha aqui, então a gente praticamente já, só mais um ponto, já podemos encerrar essa parte aqui. E quando dá muito nó assim, tem alguém falando mal da gente. Quem será? Nós vamos dar um nozinho aqui para concluir. E cortar rente. Pronto. Então aqui ela está presa, né? Então agora você pode pegar essa tiara que já está forrada, foi feito um viés, já está forrada, e agora a gente vai prendê-la aqui, e você vai poder costurar na sua peça. Eu não vou costurá-la, porque você ainda pode bordar e tudo mais, então você pode ir criando em cima dessa peça. Eu só vou
dar a ideia para você, ou seja, já tem a ideia da... Você já aprendeu aqui a deixar ela encorpada com o crinol, aprendeu a fazer a flor no Fit Laser. E olha aqui, no momento em que você concluir, pegar a cabeça. Ouro na cabeça. Nós somos argentinos disso. É um problema. Olha que interessante. Você pode fazer muitas coisas com as suas obras do ateliê. Seja para a área, a dama de honra da noiva, ou para um aniversariante, olha. Então, essa aqui seria a primeira peça, é só você prender a mão. Eu não vou fazê-las todas até o final, porque eu quero poder explicar para todo mundo como é feito. Bom, então, essa peça aqui agora, nós vamos falar sobre a questão do viés, acabamento de viés. Então, aqui, este viés, a gente vai dobrá-lo em 4 vezes, né? Vamos preparar o viés como realmente deve ser e vamos costurá-lo aqui. Mas aqui já deixamos preparado para a gente colocar o nosso arame. E é este arame aqui. Nós podemos usar o arame 20 ou o arame 19, que são 2 tamanhos legais de arame que vão dar formato à minha peça. Agora eu vou pegar o alicate. Uma costureira não vive só de agulha e linha, né? Tem alicate também. E vou cortar 2 pedaços de arame do mesmo tamanho, para colocar um numa ponta e outra na outra, né? Então, estes serão para colocar aqui, nas laterais, para moldar na cabeça da minha cliente. Agora, nós vamos fazer um 8. O que é um 8? O 8, ele é feito, aqui você costurou, você vai prender e vai preparar para que ele fique, como base da peça que você está fazendo. Certo? Então, aqui, eu pego o meu arame, abro e vou colocando aqui dentro do viés que está costurado ao meio. Se ele tiver dificuldade de entrar, eu dobro uma pontinha, que aí ele vai entrar mais fácil, ó. Então, você vai encapar o arame com o viés. Isso. E aí eu deixo aqui uns 2 dedos para dar o acabamento, né? Capei. Não vai até o final. Não vou até o final. Parei aqui. Para que serve isso? Isso serve para você fazer o 8. Então, o 8, o meio dele é aqui. Então, ele vem até aqui. E depois, ele faz o mesmo para o outro lado. Ele fica exatamente como se ele fosse um 8. E aí, nós vamos costurar a mão para dar os acabamentos. A partir desse momento. E deixei esse pedaço sem para forrar. Então, para que serve o 8? O 8 ele serve para dar acabamento, para você prender com grampos no cabelo da pessoa aquele acessório que você fez. Então, aqui.
Pronto. Então, primeira parte, ok. Agora, vou prender a segunda parte. E aí, eu faço um acabamento. Por isso que eu deixei aquele pedaço de viés. Olha aí. Porque aí ele fica um acabamento. Posso até deixar um pouco maior. Depois disso pronto, eu vou colocar na minha peça, né? Ele vai ficar assim na cabeça. Eu posso costurá-lo aqui no meio. Então, eu já deixo pronto, com ele costurado no meio. Depois eu posso fazer o forro com tranquilidade, o acabamento todo. E ele tá preso e não vai aparecer. Porque deste lado fica liso. Se eu quiser, eu posso depois colocar um círculo de feltro colado somente para dar o acabamento. Olha aí. O rosto, né? Vou dar o último pontinho. E aí eu vou dar o nó e vou mostrar direitinho como é que fica. Olha aqui. É por aqui que você vai prender com os grampos no cabelo da pessoa esse casquete. Você pode mexer com ele, pode moldar melhor, como você quiser. E agora nós vamos colocar o arame no entorno da peça. Eu ainda não vou medir, porque eu não sei o tamanho que eu vou usar, mas eu vou fazer aquele detalhe da pontinha para que ele deslize dentro do viés. Senão ele não vai. Olha aqui. E ele tem que trespassar um sobre o outro. Um centímetro, 1,5 é o suficiente. E aí você gira até ele desaparecer. Olha aqui. Agora sim, ele tem um formato, olha. Ele fica firme para você moldar a sua peça sobre ele. Então, este aqui nós ainda vamos colocar o viés antes de botar o arame. Que vem a ser esse viés aqui. Mais para dentro, uma parte de um lado. Aí depois viramos. E outra parte do outro lado. E com detalhes que a gente vai acabar a mão. Então, esse aqui eu vou cortar exatamente no centro. Para a gente poder ir para a máquina agora. Porque aqui nós já temos o local do viés. Ó. Só que do arame, se eu botar o arame agora, eu não consigo depois pregar viés. Então eu prefiro pregar o viés antes
para depois colocar o arame. Certo? Então, este, única e exclusivamente. Este outro precisa ser costurado. E agora nós vamos concluir esse aqui. Carlos? Então, aqui agora nós vamos fazer uma costura de 1 centímetro, para ficar aquele detalhe bonito do viés. E eu não vou costurar todo ele, eu vou costurar somente onde não tem o viés de algodão, entendeu? Porque se eu costurar sobre o viés de algodão, eu vou criar um problema para mim depois. Então, que aí eu não vou conseguir colocar o arame, né? Então, tem partes que serão feitas à mão e tem partes que serão feitas à máquina. Aí também é uma sapata, né? 1 centímetro. 1 centímetro até aqui. Olha aqui. E aí depois vai ser feito à mão. Vai ser colado, no caso, né? E agora eu vou fazer 1 centímetro do outro também. Vou começar mais adiante para não ter problema de sobrepor costuras, né? Isso. Agora sim. Eu consigo fazer o acabamento à mão. Primeiro, eu vou botar o... Vamos para a mesa. Primeiro detalhe, vamos colocar o arame. Para isso, eu preciso dobrar aquela pontinha, deixar ela bem chatinha assim para colocar aqui. Porque ele com o arame por dentro, você pode moldar do jeito que você quiser. Já vou cortar aqui. Empurrei o restante com a ponta do alicate. Agora, aqui do outro lado, a mesma coisa. O arame, dobro a pontinha. E vamos colocar na costura. Desse lado não vai aparecer desse.
chegando até o fim. Então, vou cortar e vou acertá-lo do jeito que eu quero. Então, primeiramente, eu vou arrumar um lado, que é o lado que me está mais fácil de arrumar. E aqui eu vou colocar a cola. Essa cola aqui, que é a cola transparente, da Scott Guard. Você encontra em supermercados, se chama Scott Flex. E aí você coloca um pouquinho. O bom dessa cola é que ela não amarela. E aí você vai colocar prendedores de roupa. Eu uso bastante prendedor de roupa para que ele segure onde eu quero que fique. Olha aqui. Porque depois eu posso cortar o excesso. E fazer um acabamento com um galão bem bonito. Ele tem que ser bonito por dentro e por fora, né? E essa é um dos detalhes quando você for fazer um casquete, um chapéu. E aí você vai colocando, olha aqui, ó, essas marquinhas do prendedor pegando ele e depois elas desaparecem. Então nós temos que deixar um lado colando e depois o outro, certo? Deixamos colando. Agora nós vamos forrar este aqui. Então nós temos que deixar uma sobra. Eu estou aproveitando que eu já tenho aqui essa parte colada no viés para fazer o meu trabalho. Então, da mesma maneira, eu vou fazer primeiramente uma experiência. E eu sempre vou usar prendedores destes de madeira para fazer minha experiência. Depois eu posso colar normalmente. Primeiro, vou imaginar de que maneira eu gostaria que fosse este meu chapéu, meu casquete. Então eu coloco bem na beiradinha, vou acertando ele, tampar minha cola, porque senão depois ela não cola mais. Cuide para não deixar sobra. E a minha ideia é fazer um acabamento em pregas. Ui. Então, eu vou acertando as preguinhas.
quase um drapeado. Exatamente, é tipo um drapeado, olha aqui. É tipo um drapeado. Então, eu comecei por um lado, mas eu não gostei de começar por esse lado. Vou começar pelo outro. Para ver como isso vai ficar. Vai ficar muito bom. Então, no momento em que eu tenho uma ideia de como eu vou fazer, a ideia é que ele fique todo como um drapeado para um lado só. E nesse ponto de sobra é que vai a nossa flor ou o acabamento que eu quiser. Eu posso trabalhar com o nó em fita e fazer um laço. Nó em fita. Eu posso fazer um laço do próprio tecido. Então, a ideia é que você utilize a sua criatividade com as técnicas que eu te ensinei para fazer o seu próprio modelo. Olha que interessante. Este, como diria o Carlos, é praticamente um drapeado, olha. Certo? Fica muito legal. Fica muito legal. Então, sim, é uma ideia que é possível, né, se fazer esse drapeado para organizar direitinho e dar os acabamentos depois. Certo? Então, e assim como você pode também, caso você queira, no momento em que você for engomar a peça, engomar com a escócia engomada, você pode utilizar os dois materiais. Ou seja, não são todos os tecidos que eles ficam bonitos depois que você colocar na forma, né? Na forma ali com a escócia engomada junto. Alguns eles não ficam bem porque a água, a goma e tudo mais. Outros ficam. Então, no momento em que você for preparar as bases do seu casquete, você pode fazer dessa maneira, né? Você corta um círculo do tecido, 2 círculos da escócia, né? Franze, molha e coloca na sua base. E aí você vai ter uma base com a mesma aparência já para não precisar forrar depois, né? É claro que a escócia, ela dá um formato melhor. Já o tecido, nem sempre, ele pode ter pregas. E aí, se ele tiver pregas, você vai fazer um acabamento. Ó, faz um acabamento em volta de uma maneira diferente. E em cima dessa peça, você vai trabalhar o que você quiser. Aqui, então, nós temos a peça já montada, né? E com esse forrinho ao redor. Aqui, nós vamos ter uma outra peça. Que você vai fazer da sua maneira. Fazer da sua maneira. Ah, eu quero fazer ela drapeada assim como essa. E eu quero colocar apenas uma fivela de strass. Perfeito. Né? É possível. Ou, de repente, um pequeno laço do mesmo tecido. Então, qual foi a nossa ideia? Passar para você todas as maneiras de engomar e preparar a sua base, e em cima dela você vai criar o que você quiser. Assim como nós criamos esta, olha aqui, o 8, o trabalho todo em volta, essas flores aqui, essas flores fui eu que fiz? Não, essas flores aqui são flores de tecido que às vezes eu encontro em lojas de decoração e que eu acho bonita e com aparência bacana. Eu tirei ela do galho, eu preguei sobre essa renda que tinha sido aplicada na peça e coloquei um cristal de miolo. Mas aí, no caso, tu coloca antes de costurar na peça ou depois? Depois eu coloquei. Eu primeiro prendi a renda. Depois eu pensei, o que eu posso fazer? Eu coloquei alguns cristais, um bordadinho simples, e eu coloquei um cristal em cada uma delas. Aqui atrás eu deixei aparente para vocês verem como foi feito. Tem os pontos ali, tudo. Isso, tem os pontos.
Você poderia forrar, tem uma série de coisas que é possível fazer. Você pode forrar com feltro. Eu gosto de forrar com feltro, que fica bonito, né? Vejamos uma peça forrada com feltro. Poderia colocar também um galão ali para fazer aprender a. Claro. Olha aqui, aqui nós temos as duas coisas. Nós temos o feltro e o galão. E o bico de pato para também. pegar no cabelo. Olha aqui. Nesse caso aqui, eu poderia botar um 8, assim como este. Então, a possibilidade de coisas que você pode fazer é imensa, né? Eu sempre gosto também, eu uso plumas para muitas coisas, olha aqui, e guardo esses detalhes de pluma para colocar em flores. Este detalhe aqui, junto com a flor, fica perfeito. Deixa eu ver se eu tenho algo assim por aí. Aquela rendida para botar no casquete, fazer tipo. Olha aqui, ó. Este aqui é o mesmo tom, só que com outro brilho. Posso fazer o acabamento e botar, né? E eu tenho botões de todo tipo. Aqui nós temos um voilete. Esse voilete aqui, como eu fiz? Eu coloquei no meu manequim, eu moldei do jeito que eu queria, dei umas pregas para que eles passassem pelo rosto sem repuxar, né? E passei um viés aqui que será pregado, será costurado dentro do casquete. Então, quando a pessoa põe o casquete, ele já vai estar com o voilete colocado, né? Então, tá tranquilo, não tem problema. Pode usar, levantar o voilete no momento de dar um beijo no noivo e assim por diante. Como é que colocaria no casquete por dentro? Por dentro, exato. Nossa, Deixa eu ver aqui. Aqui por dentro, olha, você poderia prendê-lo da maneira que fosse mais adequada. Prender a mão, costura a mão, exatamente. Porque aí já fica com o casquete com o voilete. Ou se você quiser colocar aqui, olha, no Fascinator, também é possível. Também é possível. Então, a infinidade de coisas que você vai fazer não tem limite. Não jogue nada fora. Nem pétalas que sobraram de uma peça, nem detalhes, nem pérolas, nada, né? Nada que você tenha. Guarde tudo em caixinhas. Um top daquele tecido. Um laço de cetim? Não, é aquele laço ali daquele ali. Deste? Tá. Sim. Esse aqui é. Este é o. É o crinol em fita, né? O crinol em fita, ele pode ser feito de diversas maneiras. Aqui nós temos um duplo, olha. Uma parte mais comprida. Esse aqui já está levemente puxadinho aqui. Por que acontece? Quando você costura a máquina, o crinol em fita, ele tende a puxar fio. E aí, para aprender, para ficar assim, costura a mão e coloca na peça. Coloca em cima uma coisinha para dar um acabamento. Isso, para acabamento você pode botar um detalhe de strass, pode botar o próprio crinol para fazer o acabamento como se fosse um nó, realmente. Pode botar uma fita, um pedaço do tecido da base, uma florzinha. Então, o que você consegue fazer? Olha aqui, ó. Adoro plumas. Ai, adoro. Quase todas as minhas peças têm plumas, olha. Dá movimento, dá leveza. Aqui, neste modelo, eu coloquei pérolas para dar o detalhe do nó do crinol em fita. E por dentro, como é que ficou? É aquele que já está forrado. Ficou limpo, não tem nada. Não tem nada. Então, é importante que você cuide que a parte de dentro fique bonita, que a parte de fora fique bem acabada. Então, tudo isso é trabalho que você vai levar, você vai acostumar a fazer. Por exemplo, eu deixo aqui colando, vamos ver se ele já colou. Agora ele já colou, olha.
essa parte que amassou aqui em cima, depois eu passo o vapor, ele some. Então aí agora eu posso continuar, colar o outro lado. Só que tem um detalhe. Teve uma parte que eu não costurei aqui, olha. Eu não costurei porque não estava colado. Então aí agora eu posso ir para a máquina e terminar de fazer essa costura que eu estava fazendo. Né? Só que ele já está com o metal. Ele está com, como se diz, o arame. Então eu não vou poder fazer essa costura na máquina. Eu vou ter que fazer ela à mão. E aí eu faço um ponto atrás. Deixa eu ver. Como nós estamos de tempo, Carlos, está tranquilo? Tem 1h17. Ah, tranquilo. Então vamos fazer o acabamento deste. Precisamos de uma agulha aqui dentro desse. Ou então não dá para tirar de repente o ferrinho e costurar na máquina e depois colocar ele de novo? Não, não. Não. A gente já fez isso de colocar o ferrinho para já dar o formato que gostaríamos. Então, agora... E não também costurar com o ferrinho ali que pode quebrar a agulha. Isso. Pode quebrar agulha e pode dar problema no eixo. No eixo da máquina. Então, cuide da sua máquina. Pronto. Então, agora a gente vai concluir essa parte aqui, a mão, porque nem tudo vai poder ser. Olha aqui. Colocar essa todo, pôr nesse casquete aqui é tudo, né? E eu vou fazer um pontinho atrás. Onde a máquina não pôde entrar. Pronto. Agora eu vou aqui. Vamos fazer no outro lado a mesma coisa. Eu vi que em uma parte ele não pegou muito bem a costura. Depois eu já... A costura não, a cola.
Eu fiquei pensando naqueles exercícios de franzido, às vezes, de drapeado franzido, dá para usar o que sobrou de franzido e fazer um casquete. Com certeza. E fica legal, porque fica montando um. E até complexado, né? Isso também fica legal. O egípcio, aquele. Bom, eu cortei o excesso dos dois lados. E aqui, antes de virar para o outro lado, olha, aqui eu já percebi que tem um lugar onde não pegou muito bem a cola. Então aqui eu vou passar cola novamente. Eu tô operador de roupa. É. O legal de fazer isso é de vez em quando deixar um turno para outro, ou de um dia para outro. Sim, isso Colar. é bacana deixar assim de um dia para o outro, de preferência, por causa que aí você tem certeza que vai dar tudo certo. E para, de repente, até melhorar a questão de produtividade, dá para deixar umas quantas bases prontas só para fazer a aplicação depois, né? Claro, Deixar uma quantidade de flores prontas, de sempre tem, ou seja, sobrou casquete pronto. tecido, no momento em que a baixa produtividade, ou seja, não tenho muito vestido para fazer agora, vou deixar coisas prontas para depois. É claro que nem sempre o gosto da cliente vai ser o mesmo da pessoa que fez a peça, né? Mas a gente vai ter peças para mostrar e de repente até fazer algo tipo, não monto totalmente, mas eu já deixo encaminhado o trabalho. Tem muita gente utilizando agora aquele cocriação, então você daria para fazer uma cocriação com a cliente vai dizendo que ela gosta, coisa assim. Você vai mostrando os elementos, depois só vai encaixando. Claro, o Carlos é estilista, Não, tá indo bem. é fácil, ganhar dinheiro. Olha que legal. Quanto mais prendedor tiver, melhor. Eu tenho caixas. Esses prendedores de madeira, que não são muito fortes, eu compro no Carrefour. Eles têm uma quantidade e é bem interessante, porque eles não marcam tanto a roupa. Não pode ser coisas de plástico, que são muito fortes. Isso. O que vão deixar marca, o de madeira é melhor para isso. Então aqui, olha, já vai ficar Tu já viu que tem para uns a que eles têm próxima uma aula. borrachinha na ponta? Acho que de repente seria interessante. Não, Não, também não, não. marca. Então aqui nós temos um que foi deixado da aula passada para agora e que dava para botar, como se diz, e essa é a ideia que o Carlos deu. Você pode ir fazendo aos poucos, deixar as bases prontas e depois, cadê a minha outra base pronta aqui? Base pronta, depois faz a decoração que a sua cliente quiser. Eu estou pensando, eu fiquei encantada com essa história das meia pérolas. Eu estou querendo fazer um casquete todo de meia pérola. Todo de meia pérola. Vai ficar bonito. É, Vai dar trabalho. vai dar trabalho. Vai dar, por isso que eu estou meio me amarrando, né, para fazer esse tipo de coisa. Mas, então, agora vocês já sabem como faz e o que é possível fazer com todo o restante de tecido que sobra e para enfeitar ainda mais a roupa, tornar mais personalizada a roupa da sua noiva, né? E até Ou da aumentar o sua ticket médio, convidada. né? Isso, e também para a questão da convidada. As convidadas também estão usando bastante casquete, fascinator, entende? Que era antigamente uma coisa mais europeia, né? Mas hoje não, hoje já está aqui. Por exemplo, uma tiara dessa aí daria para cobrar quantos, mais ou menos? Isso vai depender do seu público. Cada pessoa tem o seu público e Mas, sabe o quanto mas pode você, cobrar. por exemplo, Pode embutir no valor. Eu não vou te dar um preço, Carlos. não, estou dizendo assim, ó, o que eu estou querendo dizer, acho que tu não está entendendo, é Sim, o seguinte, é que de repente é uma coisa que é fora, que digamos está cobrando um valor XYZ da tua cliente, do vestido,
e já vai botar um pouquinho mais em cima e vai aumentando o ticket Com médio. certeza. Eu geralmente quando vendo um vestido de noiva, e isso é uma ideia para vocês também, eu já imagino tudo. Ou seja, já está no preço se ela vai querer véu, se ela vai forrar o sapato, vai querer que borde. Então, tudo isso já está incluído no preço. E você vai acrescentar de acordo com alguma coisa extra que ela quiser, certo? Então, é sempre bom você fazer esse cálculo já imaginando que é o kit completo. A sua noiva sempre é o kit completo. Né? Ah, vai ter saia de armação, então você já deixa mais ou menos organizado isso, porque se ela pedir já vai estar dentro do preço, você não vai precisar fazer uma renegociação. Ah, mas agora você quer uma saia, vamos cobrar tanto. Né? Isso fica até. Não, mas dependendo do público, tu pode ir crescendo também, né? Conforme na entrevista com a pessoa, ela vai dizendo o que ela quer e tu vai já Uhum. imaginando desenvolvendo o preço em cima. Sim, sim. Só que a noiva não sabe o que ela sai da armação. Ela vai chegar um dia e vai dizer, ah, eu tô achando meio bucho o vestido. Entendeu? Então, ela não tem, a cliente não tem essa obrigação de conhecer todos os detalhes, né? Então, você tem que imaginar, ver o desenho, né? Ou seja, você fez o desenho, então você sabe, aqui vai ir uma saia de armação. Porque o vestido todo não vai carregar toda aquela estrutura, como se diz, para que ele fique com a estrutura do que foi desenhada, você já deve saber o que precisa ser feito. Às vezes o tecido não vai dar sozinho aquele volume. Entende? Então você vai precisar de uma estruturação. E essa estruturação pode não ser suficiente, ou seja, de repente você fez a estruturação, vestiu na noiva e ela, ainda está muito murcho, eu quero um pouco mais. Aí você vai ter que fazer uma saia separada. E às vezes, por exemplo, se não precisa ser saia de armação, mas, por exemplo, até um arranjo de cabelo, né? Ele não está no desenho, mas pode vir a oferecer. Claro. Certo? Então eu Nossa última agradeço. aula de hoje. Nossa última aula de hoje. Ah, façam suas perguntas. Quem estiver ao vivo e quem não estiver ao vivo pode mandar as suas perguntas que a gente vai responder mais. Alguma dúvida a respeito, que material é aquele que você usou para fazer tal coisa na flor tal? Entende? Então, podem perguntar. Pode mandar para o nosso WhatsApp, 35087143. E Prefixo também 51, né? 51, de Porto Alegre. E quem quiser assistir às outras aulas, né, e ter acesso ao material completo, pode, nesse mesmo WhatsApp, conversar com o Carlos, a gente consegue um bom desconto para o pessoal começar a fazer casquetes, flores e véus. Tudo mais. Certo? Então, muito obrigada e um bom final de semana a todos.